Oi. Graça e paz, irmãos, amém? O último dia do congresso, irmãos, diga, chegou o fim. Graças a Deus, eu estou muito feliz, irmãos, muito feliz mesmo, porque Deus é aquele que fala, é aquele que confirma, amém? E Deus, Ele já falou conosco nessa noite, já confirmou conosco nessa noite a palavra e aquilo que Ele quer de nós. Eu confesso para vocês, irmãos, que eu estou me sentindo em casa, acredita? A gente canta esses mesmos hinos lá. A nossa juventude são como vocês, muito dinâmica, muito animada mesmo. Estou me sentindo em casa aqui. Estava dizendo aqui a minha esposa. Glória a Deus por isso. Fico muito feliz, irmãos. Sabe, inclusive antes que eu esqueça, deixa eu fazer algum convite, já falei com o Marcinho. Em novembro a gente tem o nosso congresso de jovens lá e vocês estão convidados, amém? Dias 12, 13 e 14 de novembro, tá certo? Então, se puderem se organizar aqui para lá, já vão se organizando que a gente quer receber vocês lá. E quando passar essas restrições, todo mundo tiver vacinado, a gente vai fazer um intercâmbio em nome de Jesus, amém? Vamos misturar essas ovelhadas todas aí, pastor. É tudo um só povo, serve ao mesmo Deus, oh, glória a Deus. E vamos para o mesmo céu, amém? Nós estaremos indo embora amanhã, se Deus permitir, né? Senão Ele nos leva para agora e a gente vai, feliz na vida, né? Amanhã, se Deus quiser, umas 10 horas da manhã, a gente está saindo daqui, voltando para Piaçabuçu. Vocês conhecem Piaçabuçu? Não? Conhece, minha irmã? Foi mesmo. No estado ou no município? E fui. Qual o nome da irmã? Débora. Vou levar a senhora para lá agora. Quer ir com a gente, minha irmã? Pastor, deixa ela ser membro lá, pastor. Eu gostei tanto dela. Só tem de idade o cabelo, porque o coraçãozinho dela é de jovem, irmãos. Coisinha linda, né? Quer ir comigo, minha irmã? Minha esposa também? Olha, pensando até o final do culto, tá certo? Já viu o pastor querendo levar as ovelhas dos outros para casa. Vocês estão bem, irmãos? Eu disse, Geise, eu achei que ia ter mais gente de idade hoje assim, e ver o mais jovem, eu vi todo internado. Estou me sentindo, não é que interno deixa você velho, né? Mas vim me sentindo um vovô. Olhei para o jovem, eu digo, Jesus, acho que vou tirar o blazer, a parte de cima, vou dobrar a camisa. Ela, vai. Eu estou lá, já estou aqui. Quem trouxe Bíblia? Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Irmãos, é inevitável o cansaço, sim ou não? Mas Jesus também era intenso, amém? Jesus era muito intenso. Jesus, ele acabava de fazer uma coisa aqui, depois ele já estava fazendo outra, já estava indo para uma cidade, já saía, já ia para outra. Era muito intenso, sabe? Mas tem um detalhe na Bíblia que vocês com certeza já notaram. Lembra que quando Jesus ele fez o primeiro milagre de transformar água em vinho, quando que aconteceu a transformação da água para o vinho? Qual o dia da festa? Qual o dia da festa? No último dia. No último dia, aquele dono da festa disse assim, mas como que pode? Normalmente se dá o melhor vinho no início, né? E esse agora está dando o melhor vinho no final da festa. Sabe por quê, irmãos? Ele está falando conosco que o melhor de tudo não é o início e nem o meio, é o fim. O melhor que temos já veio, que é Jesus. Estamos debaixo de uma palavra e de uma promessa, e essa promessa não vai falhar. Amém? Mateus capítulo 25. O Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 25.
Vamos ler do versículo 1 até o versículo 13. Parábola muito conhecida. E eu creio que o Senhor vai sacudir o nosso coração nessa noite assim, igreja. Ele já falou por meio do louvor, irmãos. O noivo vem, amém? O noivo vem. Que palavra, irmãos. Sabe, a Bíblia diz assim, que seca-se a erva, caem as flores, mas a palavra de Deus subsiste, permanece eternamente, amém? Capítulo 25 de Mateus, versículo 1 ao 13, diz assim: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram consigo azeite. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram o que consigo? Azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Espírito Santo, mantenha a nossa mente cativa e os nossos ouvidos cativos à sua voz nessa noite. Por favor, Senhor, não deixe que nenhuma preocupação, ansiedade, nem distração venha tirar o foco do seu povo de ouvir a sua voz. A minha oração, Espírito Santo, é que o Senhor traga clareza da sua palavra e entendimento a cada um deles. Queremos, Senhor Deus, ser impactados pela palavra que o Senhor vai liberar nessa noite aos nossos corações. Em Cristo Jesus, assim nós oramos e te damos graça. Amém. Quem nunca ouviu a parábola das 10 virgens? Quem nunca ouviu que Jesus vai voltar? Interessante que todos os meses a gente tem um culto específico, todas as igrejas, pelo menos batistas que nós conhecemos, a nossa denominação, a gente tem um culto de ceia. E no culto de ceia a gente vai celebrar em memória de Cristo. E o texto vai dizer: até que venha. Quando se fala em não falhou, é bem verdade que nenhuma das palavras que Deus falou caiu por terra. É bem verdade que a principal promessa e a melhor promessa que temos não é da nossa casa própria, não é do nosso carro próprio, não é ter dinheiro na conta, não é ser rico. A melhor e a principal promessa que temos é estar com Ele um dia. Essa promessa nós precisamos ter fé para poder esperar. E um dos sinônimos de fé é perseverança. É tanto que a Bíblia diz: mas aquele que perseverar até o fim, fala da grande tribulação, a gente sabe, será salvo. Mas também para o nosso tempo, vamos precisar perseverar até o fim, sem retroceder,
sem titubear, como diz os matutos, né? E ir até o último dia com o Senhor. Queridos, essa parábola que você conhece muito bem, que você já deve ter ouvido muito, vai falar aqui da noiva. Amém? Quem é a noiva de Cristo? Quem é a noiva de Cristo? É a igreja. A igreja é a noiva de Cristo. E aqui está nos apontando 5 que representa para um tipo de noiva e 5 para um outro tipo de noiva. Primeiro precisamos entender que com Cristo, nesse relacionamento que nós aprendemos aqui pela manhã, por meio da oração, vai se criar um relacionamento de intimidade da noiva com o noivo. Nesse relacionamento de intimidade, irmãos, nós vamos começar a conhecer qual que é a vontade dele, o que é que agrada ao noivo, e não simplesmente saber a vontade dele, mas colocar em prática. Percebam, 5 nécias ou 5 tolas e 5 prudentes. Irmãos, se vocês forem ver o que Jesus falou no capítulo 7 de Mateus, no versículo 24 em diante, ele disse assim: aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as coloca em prática, assemelhá-lo-ei ao homem prudente. Veio o vento, veio a chuva e os rios, e bateu contra aquela casa com grande força, e ela não caiu, porque ela estava edificada sobre a rocha. E a gente sabe que Jesus é o fundamento da igreja. A gente sabe que Jesus é a rocha. Sabe quando Jesus disse para Pedro assim: você é Pedro, você é Petros, você é um pequeno rochoso da pedra. Mas Jesus estava querendo dizer assim: mas sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja. Por isso que a igreja está edificada sobre Jesus. Então o homem, presta atenção, igreja, o homem que escuta as palavras e coloca em prática é o homem prudente. E o homem prudente que escuta e pratica, como Tiago disse, aquele, pois, que é ouvinte, mas não é praticante, é mentiroso. Então, o mais importante, eu falei isso sexta, não sei se vocês perceberam, não é você ser um ouvinte, mas é você ser um praticante. Se vocês notarem, no mesmo texto de Mateus, capítulo 7, vai dizer: aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e não as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem insensato. Olha as 5 nécias aqui, Pedro. Aí a Bíblia vai dizer, irmãos, olha que interessante isso. Para o homem prudente, veio o vento, sim ou não? Veio o rio, sim ou não? Bateu com força, sim ou não? E para o insensato, veio a mesma coisa, sim ou não? Então, a palavra está mostrando que os dois ouviram. Aquele, pois, que escuta, o prudente escutou, e o insensato também escutou as palavras. Porém, o segredo aqui é a gente colocar em prática aquilo que ele falou. Porque o homem prudente, ele consegue suportar os dias maus. O homem que escuta e pratica a palavra, no momento mais difícil, de vento, de rios, e bater com muita força, ela não cai. Já o homem insensato, que só escuta, mas não pratica, na primeira tempestade que vem ele cai.
Se vocês fazem um paralelo desse texto que Jesus já tinha ensinado no capítulo 7, com as 10 virgens aqui, 5 nécias e 5 prudentes, as 5 insensatas são aquelas que ouviram, mas não. Vamos ver um segundo ponto nesse texto, capítulo 25 de Mateus, versículo 3. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram consigo azeite. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. Significa dizer que todas ouviram, mas 5 apenas praticou aquilo que ela ouviu. Preste atenção. A palavra foi para as 2, para as 5 insensatas e para as 5 prudentes. As 5 prudentes entendem que a lâmpada, para se manter acesa nesse tempo, precisaria de quê? De azeite. As insensatas ouviram, as nécias ouviram, mas não levaram o principal para manter a lâmpada acesa, que era o azeite. E o que representa o azeite? Se você for ver literalmente a azeitona, ela passava numa prensa. E naquela primeira prensa, pegava-se o melhor azeite e levava-se para o templo, para a dedicação do templo, para o primeiro serviço, era a primícia. Você vai ver que depois que eles prensavam de novo o mesmo azeite, eles usavam para fazer iguarias, faziam comidas. Mas ele vai fazer, essa mesma azeitona passava na prensa de novo, servia para fazer sabão e algumas coisas mais simples. Só que quando você vai no Antigo Testamento, por exemplo, Davi, quando vai ser ungido rei, o que é que coloca sobre a cabeça de Davi? O azeite. E o que é que o azeite representava ali? A unção de Deus. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice me faz transbordar. O azeite ele servia para ungir reis, profetas, sacerdotes. Eles eram ungidos com óleo. E o azeite é a representação do Espírito Santo. Vou dar um exemplo para vocês. No capítulo 15, no capítulo 10 de Lucas, vai falar da parábola do samaritano. Se vocês notarem, quando ele vai curar a ferida daquele que está ferido na beira do caminho, ele coloca vinho e azeite e vinho. Diga azeite e vinho. Então, alguém que tem o azeite, que é a presença do Espírito Santo, é alguém que automaticamente vai ter o vinho, que representa a vida. Então, o azeite aqui nada mais é que a representação daqueles que são do Senhor, daqueles que ouvem a palavra, mas que praticam a palavra. Porque, irmãos, 5 literalmente não tinham azeites. Tinham lâmpada. E o que é a lâmpada? A lâmpada ficava para alumiar, para trazer luz. E Jesus disse, não se pode pegar uma lâmpada e colocar debaixo da mesa. Ela tem que estar em cima, que é para trazer luz. E quando a gente vê no Salmo 105, vai dizer que lâmpada para os meus é a sua. Então, todas as virgens tinham uma. Todas as virgens tinham uma. Todas elas tinham lâmpada, diga amém. Todas elas tinham uma palavra, amém. Não sai 1 minuto para ir no banheiro, senão você vai perder.
Daí o texto vai dizer que 5 não tinham azeite. E eu já ouvi tanta gente pregando dizendo bem assim: mas acabou o azeite da outra. Não acabou o azeite, porque ela não tinha azeite. Só quem tinha azeite eram as prudentes. Irmãos, se vocês forem notar mais uma informação nesse texto, é que o texto vai dizer no versículo 5 assim: e tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Isso é interessante, porque a gente quer fazer a ligação de dizer: olha, você que está dormindo e tal, certo? Sempre vai ter um momento na nossa vida, irmãos, que a gente vai, um momento você vai entrar naquele sono espiritual, entre aspas, mas a diferença é de quem tem o azeite. A diferença é de quem tem o Espírito habitando dentro de si. Jesus disse no capítulo 10 de João que as minhas ovelhas ouvem a minha. Então quem tem o Espírito de Jesus conhece a voz do bom pastor. Quem é dele sabe o momento que ouvir a voz, vai saber que é ele. Olha o que o texto vai dizer no versículo 6. Mas à meia-noite ouviu-se um. Eu pergunto, quem é que está gritando? O noivo vem. Quem é que está gritando, irmãos? Quem é essa que está dizendo assim: o noivo vem? Escute uma coisa, jovens, igreja amada do Senhor. Há tantos anos que nós, como igreja, noiva de Cristo, temos pregado: Ele vem, Ele vem, Ele vem. Mas tem muita gente que está ouvindo que Ele vem, mas não está preparado. Você já ouviu falar que Jesus está voltando? Sim ou não? E sabe o que Pedro falou sobre isso? Vamos lá comigo, 1 Pedro. Ou é 1 Pedro 3 ou é 2 Pedro 3. Vamos lá, um dos dois a gente vai encontrar. Primeira Pedro, deixa eu ver se é esse. Não, 2 Pedro, capítulo 3. 2 Pedro, capítulo 3. Versículo 9. Amém ou não amém? 2 Pedro 3:9 diz assim: não retarda o Senhor a sua, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Porque o texto lá em Mateus 25 vai dizer: e tardando o noivo. Só que Paulo, vamos mais uma vez comigo agora para a carta de Paulo aos Tessalonicenses. Abra sua Bíblia, irmãos. Vamos destrinchar, vamos comer bem mastigadinho esse texto, para a gente sair daqui entendido da vontade de Deus para nós, amém? Louvado seja Deus. Primeira Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 3 em diante, diz assim a palavra do nosso Deus: quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto, aqui está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia... Termine o texto. Diga para quem está do seu lado, diga: você não está
em trevas. Então, você não vai ser pego de surpresa. Diga glória a Deus por isso. Porque tem gente que diz assim: ah, não, vai ser uma surpresa. Não, não é surpresa para quem não está esperando, pastor. Quando você marca com alguém para ir para sua casa, cadê o Marcinho? Marcinho, desceu. O Marcinho marcou para chegar na sexta-feira na casa dele. Eu disse a ele que depois do almoço eu estava chegando, cheguei 4 e pouco, irmãos. Mas cheguei, diga amém. Para Marcinho foi surpresa eu chegar na casa dele? Por quê? É isso que Paulo está dizendo aqui, irmãos, para nós. Porque para mim, para você, olha o que o texto vai dizer no versículo 6, Tessalonicenses 5. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Isso aqui ele está falando sobre quem está em trevas, quem não está andando na luz, que é Jesus. Ele diz: nós, porém, somos de quê? Sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. É interessante isso, porque quando você ouvir, ou quando você ler Mateus capítulo 24, que vai dizer: aquele dia vai ser como um ladrão. Para você vai ser como um ladrão, sim ou não? Por quê? Porque você está esperando o noivo voltar. Então a voz que temos ouvido há muitos anos dizendo: ele vem, continua bradando nesta noite para dizer para você e para mim: ele vem, ele vem. Passa céus, passa terra, mas a palavra do Senhor permanece eternamente. Ele virá, diga amém. Nesse mesmo texto, está com a sua Bíblia aberta, capítulo 25 de Mateus, diz assim, versículo 8: as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas o que é que as prudentes dizem, irmãos? Versículo 9: mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras, e diante aos que vendem, comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Estejais preparados, vírgula, o noivo vem, ponto. Diga para quem está pertinho de você, diga: estejais preparados, o noivo vem. Não, eu vou me preparar, não vai dar tempo. Irmãos, em nome de Jesus, é aquela palavra que talvez você já ouviu muito aqui, Deus falando com você, que Jesus está voltando, sabe, que está se cumprindo tudo, e você dizer assim: não, amanhã, a partir de amanhã eu vou mudar. Não, Ele está dizendo: é hoje. Existem profecias que estão se cumprindo. A gente já viu muitas profecias se cumprindo há 60 anos atrás. Se vocês não sabem, hoje no Instituto do Templo eles já estão preparando, já prepararam as roupas sacerdotais. O único
que estava faltando era um animal vermelho, puro. A gente já sabe que a gente não precisa mais de sacrifício, porque Jesus já foi o sacrifício, sim ou não? Mas os judeus, eles já estão preparando tudo para a construção do terceiro templo. Porque hoje, aonde foi construído, aonde foi construído o primeiro templo por Salomão, filho do rei Davi, e aonde ele foi levantado quando o povo volta do cativeiro babilônico, esse templo foi derrubado no ano 70 pelo imperador Tito, com a perseguição e a busca implacável aos judeus. Só que esse templo, ele foi construído no Monte Moriá. Esses dois templos, no Monte de Deus. Só que hoje, nesse lugar, se encontra uma mesquita dos muçulmanos. Quando vocês forem no Google olhar as fotos de Jerusalém, vocês vão ver lá um negócio bem amarelão, né? Parecido um castelo. Ali não é o templo mais de Salomão, não é o segundo templo. Ali é uma mesquita. E o que acontece? Existe uma promessa de Deus, irmãos. Lá que Paulo vai falar para os Tessalonicenses, que quando o anticristo ele for levantado, ele vai se assentar no templo. E ele vai blasfemar, ele vai se dizer Deus, e depois ele vai se opor a tudo que se chama Deus. Então os judeus, que para eles não foi o Messias que veio naquele tempo, eles vão abraçar o anticristo e depois vão perceberem que ali é um Cristo falso. Se vocês notarem os sinais que Jesus deu para os discípulos, ele disse assim: quando disserem para vocês, o Cristo está ali, não acreditem. Ele está lá, não acreditem, porque muitos virão em meu nome e enganarão a muitos. Então temos uma palavra, irmãos. E que palavra é essa? Que precisamos estar apercebidos, porque vai ser construído sim um templo. Como? Se são muitos muçulmanos que estão ocupando ali, a Bíblia vai se cumprir, sim ou não? Ela falha, mas nunca falhou, e ela vai se cumprir, diga amém. Agora a igreja precisa estar preparadas, por favor. Não saia daqui dizendo amanhã, não. Saia desse congresso, saia daqui de hoje dizendo assim: Jesus, a circuncisão é no meu coração, eu quero mudar hoje. Eu quero sair daqui não como um ouvinte domingueiro, ou como alguém que vai ouvir uma palavra domingo e só vai ouvir outra palavra no outro domingo porque não pegou a Bíblia na semana. Não. Entre nesse lugar de estar preparados. Olha o que o texto vai dizer para nós, irmãos. No versículo 11: mais tarde chegaram as virgens nécias clamando. Como é que ela diz no clamor? Sabe o que é interessante? Mateus 7, 21 diz assim: nem todo o que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai. Por isso que no 22 e 23 de Mateus 7 ele vai dizer: mas em teu nome fizemos sinais, maravilhas, curas. Aí o Senhor vai dizer: apartai-vos de mim, vocês praticam a iniquidade. Por isso que precisamos estar muito apercebidos, é o que a palavra está dizendo. E não o perceberam. Não perceberam. Meu Deus, não perceberam. Diga para quem está pertinho, diga: estejais apercebidos. Sabe o que é que o texto vai dizer ainda mais? Que nem todo aquele que diz Senhor, ele vai dizer aqui no capítulo 25 ainda. No versículo 12, ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. A porta já tinha. E o que é que Jesus está dizendo aqui? O que é que o noivo está dizendo aqui? Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 13, versículo 24 e versículo 25. Lucas capítulo 13. Vocês vão entender que porta é essa, irmãos.
Lucas capítulo 13, versículo... Vamos ler do 22 em diante. Lucas 13, 22 em diante. Quando vocês encontrarem, me dê um sinal para mim, por favor. Diga amém. Passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou, qual a pergunta? Respondeu-lhes: esforçai-vos por entrar por onde? Pois eu vos digo que muitos procurarão entrar. E no 25 ele diz: quando o dono da casa se tiver levantado e fechado quem? E vós do lado de fora começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta. Ele vos responderá: não sei de onde sois. O Senhor está falando com você? Sim ou não? Que porta é essa que vai ser fechada? Que porta é essa? Entrai pela porta? Caminhar com Jesus é entrar pela porta estreita. A porta larga, Jesus tinha falado isso, e espaçosa são a que conduz à perdição, sim ou não? E ele disse: e muitos são os que entram por ela. Por isso que ele diz: entrai pela porta estreita, porque apertada é a porta, estreita a porta, e apertado é o caminho que conduz à salvação. Então percebam, quando as nécias vão lá se preparar, vamos lá comprar azeite para poder a gente entrar pela porta estreita, quando elas voltam, o caminho apertado já não existe mais. A porta está fechada, igreja. Teve todo o tempo para comprar azeite. Teve todo o tempo para se preparar, para manter as lamparinas acesas. Mas esperou o noivo voltar para ir se preparar. Já é tarde. Uma das coisas que Tiago falou, ele disse assim: o que é a vossa vida? A nossa vida é como um vapor que aparece por um pouquinho de tempo e logo se vai. As mulheres aqui, os homens cozinheiros bem sabem o que é um vapor. Sabe aquela panelinha de pressão? Quando você levanta assim a tampinha, faz psss. Demora 1 minuto aquele vapor, irmãos. É muito rápido. Assim é a minha e a sua vida. É como um vapor, Tiago disse. Estamos aqui, mas não somos daqui. Estamos peregrinando e aguardando uma terra que não é física, mas é preparada pelo Senhor para nós. Irmãos, eu lembro que quando eu estava internado ali em Arapiraca, na minha mente, o Espírito Santo ministrou muito ao meu coração, dizendo: a vida é rápida. Eu estava ótimo uma semana anterior. Estava em casa com a família, com minhas filhas. Na semana seguinte já sinto sintomas. Na outra semana já estou internado sem conseguir respirar. Já estava num leito de um hospital e não tinha fôlego. Se tirasse aquele... Qual o nome daquilo, irmãos? O catéter. Eu ficava sem respirar. E daí eu fui muito ministrado pelo Espírito Santo ali. A gente pensa que vai viver 100 anos. E a gente quer viver 100 anos. Mas o amanhã não pertence para mim e você.
O amanhã pertence a Deus. O nosso passado, Ele lançou no mar do esquecimento. O amanhã não nos pertence, o que nos resta é o agora. O que está, ou o que estamos fazendo com a nossa vida? Como que tem sido a nossa vida com a palavra? Será que a igreja de Cristo, ela tem sido apenas ouvinte? Ou ela tem praticado? Aí você vai entender por que a palavra está dizendo da porta estreita. Quando muitos forem bater dizendo abre, ele vai dizer eu não conheço, porque vocês praticaram iniquidade. Que daí isso nos traz um senso de responsabilidade muito grande. Que não vale a pena viver no pecado. Se vocês forem notar no texto do capítulo 8 de João, versículo 32, quando ele diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. No 36 ele diz, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se vocês forem notar nesse texto, ele não estava falando para o ímpio lá fora. Ele estava falando para os judeus que estavam crendo nele. Meditem nesse texto depois para vocês verem. Os judeus que estavam crendo na palavra que Jesus estava ministrando, Jesus está dizendo agora, conheçam a verdade vai libertar vocês. Então quem nos liberta, não precisa assim não, como muitas igrejas fazem, culto de libertação não. Quem nos liberta é a palavra. E conhecereis a verdade vos libertará. Então a gente vai viver, irmãos, durante toda a nossa vida aqui, a cada dia, buscando no Senhor auxílio, buscando no Senhor ajuda, sabe? Para que você vença o pecado. E é interessante, porque as que têm azeite, escutaram a voz do noivo e elas entraram. Não queira, jovem, em nome de Jesus, andar ou entrar na porta larga. Desconfio muito quando eu não vejo um crente ser perseguido, sofrer, sabe? Porque o caminho de Cristo é uma cruz. Eu negar a mim mesmo todos os dias, eu carregar a minha cruz até o último dia. É eu crucificar as minhas vontades. É eu andar em espírito, como diz Paulo aos Gálatas, no capítulo 5:16, ele diz, andai em espírito, e de forma alguma vocês vão cumprir o desejo da carne. Porque a carne luta contra o espírito contra a carne, ambos se opõem. Então alguém que nasceu de novo, da água, simbolizando o arrependimento, e do espírito, não consegue, não pode viver na prática do pecado. 1 João 3, ele vai dizer que os que são nascidos de Deus não pecam habitualmente, porque a semente de Deus permanece nele. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que ama a justiça e ama o próximo, esses são os filhos de Deus. É um alerta de Deus para mim e você nessa noite, irmãos. Como eu falei pela manhã, ou foi ontem, não lembro. Um jargão errado que as pessoas dizem, olha, não é tempo de brincar. E quando que foi tempo de brincar? Nunca vi tempo de brincar. Sempre foi tempo de viver e levar o evangelho a sério. O evangelho precisa ser vivido e ser levado a sério. Queira, jovem, em nome de Jesus, ser diferente aonde você está inserido. Queira ser sal aonde o Senhor plantou vocês. Sejam luz. As trevas é ausência de luz. Sabe, jovem, em nome de Jesus, no campo missionário que Deus colocou vocês, talvez Ele está começando que seja aqui em Jerusalém. Palmeira dos Índios é a Jerusalém de Deus para a vida de vocês. Talvez alguns Ele vai levar para outra cidade, para a Judéia.
Talvez alguns ele vai levar para Samaria, já vai levar para nações, e talvez alguns ele vai levar para os confins da terra. Mas primeiro começa em Jerusalém. E ser-me-eis as minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. Quando Jesus disse no capítulo 5 de Mateus, ele disse: vocês são o sal da terra. Se o sal ele não tiver sabor, ele não serve para nada, a não ser para ser pisado pelos homens. Isso era uma figura muito normal lá no tempo antigo, porque o sal que eles tiravam da região do Mar Morto, aquele sal que não prestava, eles jogavam na frente do pátio, servia como uma espécie de antiderrapante para as pessoas não escorregarem. O sal que não tinha sabor servia para ser pisado. E Jesus está usando essa mesma imagem, essa mesma figura, para dizer que o cristão, aquele que está nele, que não está fazendo a diferença, não vai servir a não ser para uma coisa. Para quê? Para ser pisado pelos homens. E ele ainda vai dizer: vocês são a luz do mundo. Não se acende uma luz e coloca debaixo da mesa. Não. Deus te inseriu aqui, onde você está, para você ser luz. Talvez você já deve ter falado: pastor, o lugar que eu estou, só tem gente tenebrosa. Um monte de fofoqueiro. Tem gente aqui que trabalha assim? Onde você trabalha, tem muita gente assim que gosta de uma fofoquinha? Onde você trabalha, tem gente que meu Deus do céu, que vocês veem assim: pastor, ali é o cão. Jesus disse que aonde a luz chega, as trevas dissipam. Jesus se intitulou dizendo: eu sou a luz do... E depois ele vai dizer: vocês são a luz do... Então, o lugar onde Deus colocou você é para você fazer e ser a diferença. Veja Mateus 5,16, rapidinho, para a gente orar. Mateus capítulo 5, versículo 16. Ele fala do sal da terra e depois ele fala da luz do mundo. O sal precisa dar sabor, irmãos. Mateus 5,16 diz: assim, pois, resplandeça a vossa... diante de quem? Para que vejam as vossas boas obras e a sua vida, queridos, quando faz a diferença onde está, o nome do Senhor é glorificado. Quando você é luz aonde você está, as pessoas vão olhar para os seus frutos como uma árvore boa e vão glorificar o nome do Senhor. Paulo já tinha dito no capítulo 4 de Colossenses 5: andai com sabedoria para os que estão de fora, que a sua palavra ela seja temperada com sal. A gente fala de jovens que vão chegar em lugares em Deus, que vão impactar essa geração, mas só existe uma forma, jovens, de você impactar essa geração: praticando a palavra e vivendo em santidade. E viver em santidade é dia após dia você renunciar a você mesmo. Porque a Bíblia diz que os que são de Cristo, lá em Gálatas capítulo 5, veja comigo, Gálatas capítulo 5, versículo 24, ele diz que os que são de Cristo crucificaram a sua carne e as suas paixões e concupiscências. Quem aqui é de Cristo? Quem aqui é de Cristo? Crucifique todos os dias a sua carne vai dizer: eu quero isso. Você vai dizer: não, o Espírito me ajude. Espírito Santo, não deixe não eu ceder para as minhas paixões. E Tiago vai falar sobre isso. Ele diz assim, que a concupiscência, tendo gerado o pecado vai gerar o quê?
a morte, porque o salário do pecado é a... O que é a concupiscência? Tiago diz assim, queridos, que cada um é atraído e engodado pelas suas próprias paixões e concupiscências. Interessante que esse exemplo que Tiago dá, eu fui pesquisar isso no original, e ele vai dizer assim para nós, que é como se um caçador, ele preparasse uma armadilha para pegar a sua presa, e ele mesmo fosse atraído pela sua presa, e caísse na sua própria presa, e o próprio caiu na sua própria armadilha. Isso é concupiscência, é o desejo, jovem, que muitas das vezes está vivo aí dentro de você. O pecado, o desejo, a concupiscência já está lhe dizendo: vá ceda, vai, caia mesmo, vai. E se você dentro de si não tomar uma decisão de dizer: não, eu não vou ceder, não é isso que meu Deus quer para mim, eu vou viver em santidade. Se você deixar aquilo ali dentro, aquilo ali vai tornar-se um pecado. Aprenda uma coisa: é muito melhor você confessar uma tentação do que você confessar um pecado. Porque confessar o pecado é vergonhoso. O coração teme para as pessoas vão expor o meu pecado. Por isso que o Senhor, irmão, Jesus disse que a palavra diz lá em Lamentações, que aqueles que confessam seus pecados e deixam, alcançam misericórdia. Está sendo tentado, ser tentado não é pecado. Pecado é você deixar a concupiscência dominar você. A concupiscência é você dizer sim aqui dentro. E a consequência da concupiscência vai ser o pecado, o ato. E a consequência do pecado é o quê? É a morte. Por isso que a palavra que eu quero encerrar nessa noite, lá em 1 Pedro, quando ele diz: sede santos, porque santo é o vosso Deus. Sejamos santos, irmãos. Ah, pastor, todo mundo faz, você não é todo mundo. Ah, pastor, mas você está meio arcaico, todo mundo diz isso, todo mundo fala isso. Você não é todo mundo. Mas pastor, lá no trabalho, isso é uma coisa tão normal. Os que são de Cristo crucificaram as suas paixões e desejos. Se é em Cristo que eu estou, eu vou viver o que... Oi. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. O sacrifício de Cristo nos trouxe salvação. E nos trouxe uma outra coisa importante. 2 Coríntios 5, para me encerrar. Rapidinho, fique de pé, igreja. O pessoal do louvor, os irmãos podem subir aqui. 2 Coríntios capítulo 5. Glória a Deus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18 e versículo 19. Quando Paulo tinha dito no 17, assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. No 18 ele diz: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo fazendo o quê? Não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra de quê? Da reconciliação. A cruz
foi a ponte que nos reconciliou com Deus. Diga amém. E no 20 ele diz: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Quando Adão cai, ele se esconde. A queda de Adão trouxe consequências para a humanidade, sim ou não? E daí você vai ver o apóstolo Paulo dizer que por um homem veio o pecado e com ele veio a morte, mas por um homem veio a justificação, Jesus Cristo. Ele veio reconciliar essa ruptura que houve da criatura com o Criador. Então, em nome de Jesus, queridos, estejais preparados, porque o noivo vem. Estejais apercebidos. Como eu falei sexta-feira aqui, precisamos ser uma igreja agora com uma visão apocalíptica, aguardando a vinda do noivo, ansiosos. E quando, até que ele venha, precisamos estar com vestes brancas, porque vestes brancas fala-se de pureza, vestes brancas fala-se de santidade. Sabe, quando João teve a revelação daqueles homens que voltavam com vestes brancas e salpicadas de sangue, ele faz uma pergunta: quem são esses que estão com as suas vestes brancas manchadas de sangue? O Senhor disse: esses são aqueles que voltaram da grande tribulação e lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Hoje vivemos um tempo, irmãos, pela graça sois salvos por meio da fé. Mas um dia a porta vai fechar. E como que vai haver a salvação? Nessa história que eu acabei de contar, muitos vão ser mortos por amor a Jesus. Vestes salpicadas de sangue. O Senhor nos convida hoje, irmãos. O Senhor nos encoraja hoje, para a gente sair daqui nesta noite, para a gente sair daqui desse congresso, entendendo que Ele circuncidou o nosso coração. É uma conversão interna. E que por meio de Cristo Ele fez muitos filhos. Somos filhos de Deus. E que precisamos, como filhos de Deus, Deus andou conosco nesses dias assim. E como filhos de Deus, precisamos se relacionar com o Pai. Filhos que têm intimidade com o Pai. Estar pronto. Diga comigo, diga: eu não vou me preparar amanhã. Eu vou me preparar agora. Eu vou estar preparado agora. Porque para você que está esperando, para nós que estamos esperando, não vai ser surpresa. Vai ser um momento glorioso. Vai ser um momento de alegria. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que a trombeta soará. E os que morrerem em Cristo, pastor Jackson, aí alguns dizem que vai ser depois da tribulação, outro antes. Eu sei de uma coisa: a gente vai ouvir a voz da trombeta. Ou antes, ou durante, ou depois, a trombeta vai soar e nós vamos ouvir. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, o que ficarmos vivos para a sua vinda, seremos juntamente arrebatados para encontrar com o Senhor no Néfelis, ou na nuvem, na mesma nuvem que apontou o destino no deserto. Na mesma teofania de quando Moisés sobe no monte, Deus fala. A mesma nuvem que Atos 1 vai dizer que Jesus foi recebido na nuvem. Os mortos ressuscitam primeiro, depois a igreja vai se encontrar com Ele nas nuvens, nos ares, e estaremos para sempre. Ei,
para sempre com o Senhor. E a palavra diz, irmãos, que Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. E lá não vai precisar de sol, porque o sol da justiça vai estar conosco e vai trazer luz. Estejamos prontos, irmãos, para nos encontrar, para quando o noivo voltar, a gente ir junto. Por isso, lave as suas vestes, lute contra o pecado, se santifique, não ceda. Ah, pastor, mas o namoro é muito tentador. Case. É melhor casar do que se abrasar. Ah, pastor, mas a proposta lá no meu trabalho é muito dinheiro. Abra mão desse negócio, homem. Mas não ceda. Diga não. Eu vou orar por você. Antes nós vamos louvar, amém?